né? E como dar uma dica pra galera, tipo assim, cara, como entender, não, o meu arrependimento é verdadeiro, sabe? Tem duas coisas. O manter, e aqui eu vou pegar uma pregação, né, que eu vi o pastor Fernando pregar um dia. Ele, né, eu nunca tinha pensado Abacuque 3:2 a partir dessa perspectiva, né? Ele fala sobre quando Abacuque ele vai dizer assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto grandemente alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Porque normalmente a gente começa com paixão, e a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas. Né? Porque o fim das coisas é onde eu vou ter alcançado a maturidade. Objetivo. E vou amadurecendo ao longo do processo. Vou ter passado todos os processos. Por que melhor? Né? O pastor Márcio Valadão vai dizer que é o fim que se conta, né? É o final que se conta. Uma frase mais ou menos assim. É como se termina que se conta, né? É como eu terminei. Eu vou começar, talvez tateando, pensando, né, do primeiro amor, querendo fazer tudo e tal, né, e talvez não da maneira correta, né, mas vou fazer e tal, mas e o final eu vou ter atingido a maturidade no Senhor e tal, e aí quando eu estiver encerrando as coisas, eu falei, cara, né, nossa, né, o caminho de Deus é perfeito, né, que vai dizer lá em Salmo, né, que Davi vai dizer, o caminho de Deus é perfeito. Poxa vida, Davi que teve toda aquela, né, teve toda a trajetória, né, é o rei segundo o coração de Deus, mas teve toda uma trajetória, mas ele vai dizer que o caminho de Deus é perfeito. Mas Abacuque vai dizer, né, aviva o Senhor no meio dos anos. Porque é no meio em que normalmente porque eu canso. Que é no meio que é onde eu vou enfrentar as maiores lutas, os maiores enfrentamentos, as maiores batalhas, eu vou enfrentar no meio da minha jornada. E Abacuque vai orar para que o Senhor avive, ou seja, traga vida no meio dos anos. Então, se você já tem um tempo de fé, né, ou se você está caminhando agora com o Senhor, né, ou se você, quem sabe a gente fala né, pode estar falando para dois tipos de público, né, para quem tá converteu ontem, está queimando por Jesus, então eu falei para olha só, cara, né, esse fogo que está queimando no seu coração, mantenha ele aceso e peça para que o Senhor traga vida no meio dos anos, que no meio dos anos você não enfraqueça, você não esmoreça, que você mantenha os seus olhos em Jesus e que, cara, o Espírito Santo sopre, né, fogo dos céus sobre a sua vida todos os dias. Né, para manter a chama acesa. Ah, pastor, mas olha só, eu sou, né, eu já estou andando há um bom tempo, e aí a minha caminhada, né, eu já estou, né, meio que cambaleando já. Cara, Deus pode, né, o Espírito Santo do Senhor está disponível para você e está querendo avivar o seu coração hoje. Agora. Ah, mas como é que eu faço isso? Deus está uma oração de distância de você. Né? Para tudo que está fazendo aí, né? Para orar. O podcast e fala assim, Deus, olha só, eu quero me apaixonar por você de novo. Quero que aquela chama que um dia, né, ardeu no meu coração, volte a arder de novo agora. Senhor, na mesma intensidade que Abacuque vai ver os anos e vai ficar alarmado, vai ficar assustado, né? Mas que o Senhor avive possa trazer avivamento na minha vida agora, nesse momento, no meio, enquanto eu estou com, né, o pau está quebrando, mas eu preciso que o Senhor avive a minha história agora. E Deus tem isso para você disponível. Basta você, né, parar o que está fazendo e falar, Deus, eu preciso que o Senhor traga isso agora. Mas a respeito de arrependimento, a gente já está indo para outro caminho, mas como saber se de fato, assim, né, a pergunta foi, né, como saber se de fato esse arrependimento é verdadeiro? Todo arrependimento, toda vida arrependida, ela vai produzir fruto para o reino de Deus. Toda vida de arrependimento, ela produz fruto. Arrependimento gera resultado em minha vida, e minha vida é transformada a partir da minha vida rendida e arrependida ao Senhor. Se eu constantemente caio nos mesmos pecados e não consigo viver uma vida em santidade, tem alguma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida. Mas assim, uma vez que eu estou ligado ao Pai, uma vez que a minha vida foi, né, que eu me arrependi diante de Deus, o próprio João Batista, quando aparece, né, pregando aquela mensagem tranquila, né, quando ele sai do meio do deserto, raça de víboras, João é bem tranquilo e tal, né, ele vai dizer assim, olha, deem fruto que mostre arrependimento. Ou seja, o arrependimento de vocês precisa dar fruto. Ou seja, e aí em Mateus 12:33 vai dizer assim, considerem que uma árvore boa dá bom fruto e uma árvore ruim dá fruto ruim, mas uma árvore é conhecida por seu fruto.
Amado, quer saber se a sua vida de arrependimento tá joinha ou não? Que fruto você tem dado? Que tipo de fruto você tem gerado? Se você está ligado no Senhor, que a vida de arrependimento vai gerar, que vai me ligar ao Senhor, vai me enxertar nele, e sem ele eu não posso fazer nada, porque tudo vem dele, mas se eu estiver ligado ao Senhor, a minha vida de arrependimento vai fazer com que eu esteja ligado ao Senhor. E uma vez ligado a ele, estando nele, eu vou dar bons frutos. Agora, se a minha vida não tem gerado bons frutos, aí eu tenho que parar e rever o que eu estou fazendo. Vigia, vaso. Onde é que eu estou ligado? Que água tem bebido? Porque a Bíblia vai ser bem enfática. O próprio Mateus vai dizer, olha, o próprio Jesus vai dizer, considere, uma árvore boa pode dar bom fruto, uma árvore ruim dá um fruto ruim. Mas, ele vai dizer assim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. João vai dizer que nós precisamos dar frutos que mostrem o nosso arrependimento. Se de fato nós estamos arrependidos, nós precisamos dar bons frutos, gerar bons frutos. Então, quer saber o termômetro para saber se eu estou dando, se a minha vida, se eu estou vivendo uma vida de constante arrependimento ou não? Que frutos eu tenho gerado? O que Deus tem gerado a partir da minha vida? Se eu tenho tocado pessoas, se as pessoas têm sido abençoadas a partir daquilo que o Senhor faz em mim, e através de mim, do meu testemunho, cara, perfeito. Agora, se isso não está acontecendo, opa! Se tu chega no lugar, a pessoa diz tu. Tem um texto de Efésios 4:22 que vai dizer assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, ou seja, no modo de pensar. Ser renovado no modo de pensar, ele está dizendo sobre arrependimento. É metanoia, é mudança de mente, Seja renovado pela transformação do vosso entendimento, que é o que Paulo vai dizer lá em Romanos. E ele vai dizer assim, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Ou seja, uma vida arrependida e rendida ao Senhor, eu tenho que ter consciência que a vida que eu levava é uma antiga maneira de viver e que agora não me pertence mais. Não olha mais para lá. Aquilo não me atrai mais também. Que nem aquele camarada que vai dar aquele testemunho, E aí tu vê que o cara dá o testemunho, mas dá o testemunho com uma louca de vontade de voltar, Pensando, mas parecia que eu era feliz. O cara dá testemunho, mais feliz que eu quando tá, mas naquele momento eu era muito feliz. Mas como assim, Ou seja, Paulo vai dizer para nós nos despir desse velho homem e abraçarmos essa nova natureza. Que é difícil? É difícil, é complicado? Mas assim, a gente precisa ser renovado na nossa maneira e no nosso modo de pensar. O texto bíblico de Paulo também vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, eu preciso ser transformado, a minha mente precisa ser transformada. Aquilo que eu penso, aquilo que eu pensava eu não penso mais. O modo que eu agia não serve mais para mim, eu não posso, tem coisas que não me cabem mais. Então eu preciso, se eu quero saber se de fato a minha vida eu estou vivendo uma vida em arrependimento ao Senhor, eu preciso gerar frutos. E esses frutos precisam ser frutos que sejam frutos de arrependimento de fato, frutos que gerem, gerados pela verdade do Evangelho na minha vida. Então que a gente, se a gente puder dizer assim, um termômetro para saber, meu arrependimento está legal ou não, cara, se você tem gerado fruto no Senhor, amém. Mas eu estou gerando pouco fruto, não se preocupe, não tenta antecipar o processo. Não tenta nada, não tenta antecipar as coisas. Calma, no tempo do Senhor você vai dar o fruto certo e correto, mas assim, deixe que as coisas aconteçam. Mas se você já está gerando fruto, benção, amado, vai embora, vamos para cima. A quantidade não é importante, não é a sua performance. O reino de Deus não é um reino para performáticos. O reino de Deus não é a minha performance, não é o quanto eu sou bom, mas é o quanto eu estou rendido a viver aquilo para o Senhor. Se a gente é um camarada que é muito performático, a gente se dá mal no reino de Deus. Porque senão a gente vai querer correr a corrida e chegar na frente. A gente vai querer o resultado, e a gente não é o resultado, é o processo, amado. Porque é o processo que vai me dar vida de intimidade com o Pai, é o processo que vai me dar resiliência, é o processo que vai me dar, vai me dar perseverança, e o resultado final, quando chegar, a gente vai se encontrar com Jesus, amém, é isso, e o resultado vai apontar para a glória dele.
Porque todo performático, né, ele vai correr para tentar conquistar um prêmio no final. Ah, pastor, mas Paulo fala que a gente vai conquistar. Não, vai conquistar, mas o prêmio, o maior prêmio, amados, que a gente vai receber nos céus é poder tornar o corpo que nós, da Santa Ceia, que nós partimos todo domingo, tornar o corpo de Cristo palpável nas nossas mãos. Nosso maior prêmio é ver Jesus. Aleluia. Nosso maior prêmio é chegar lá e contemplar quem Ele é de fato. Ele não vai ser mais o corpo da Santa, né, o pão partido da Santa Ceia. Ele vai estar de maneira corpórea, né? A gente vai tocar Ele, né? E vai ver como Ele é, a sua imagem, a sua glória, o seu resplendor. E aí todas as coisas. Você acha que a gente vai pensar no prêmio, o maior prêmio do céu é Jesus.